que o Medeiros chega, né, que é um cara também sensacional, um cara que sabe muito, é que renda faz muito sentido no Brasil, né? Eu chutaria até nos Estados Unidos, mas renda faz muito sentido no Brasil. Queria só complementar, porque eu achei muito, muito legal a conclusão, né? Que quando o valor patrimonial está baixo, aí que é mais interessante ainda você ter renda para comprar mais cota, né? E aumentar ali, digamos assim, a margem para você aposentar com mais tranquilidade. Bernardo, quer acrescentar alguma coisa? Então, seguimos então. Não, perfeito, Show de bola. perfeito o seu comentário, né? Inclusive, o Medeiros ainda enfatiza, ó, nesse período a gente deveria estar procurando investir mais, está barato, né? E aí, na realidade, o que a gente vê é o efeito manada. A gente vai comentar um pouquinho para frente. Então, só terminando as observações aqui que estão no trabalho do Medeiros, né? Então, essa citação que eu já falei, né? O trabalho do Gondim mostra que houve esse período, né, de valorização imobiliária, 2010, 2013, né? Então, tem que só tomar esse pequeno cuidado com a conclusão, porque a gente começou num momento bom. E ele cita, né, caso o primeiro momento fosse de crise, né, a gente teria conclusões diferentes. Bom, e aqui trago um outro trabalho, né, da Amanda Ferreira, do Alexandre Gonçalves, do Fernando de Almeida Santos, que é muito importante, que é o segundo risco que todo investidor de fundo imobiliário deve se preocupar. Afinal, qual é o impacto do retorno do imposto de renda nos fundos imobiliários? Então, eles falam da emenda 694 de 2015, né, que queria taxar os fundos imobiliários 17,5%. Qual seria o impacto disso? Então, eles fizeram um estudo, né, e aqui destaco esse parágrafo aí que eu botei sublinhado, eu vou ler aqui, né, o nosso amigo Sérgio talvez esteja aí vendo, né, ouvindo, né, e é bom a gente sempre ler, né. Então, sobre a simulação da rentabilidade para o novo cenário, com o fim da isenção do imposto de renda, os resultados demonstraram que os fundos perdem, em média, 1,31 pontos percentuais de sua rentabilidade. Ou seja, para os fundos imobiliários que já possuem rentabilidade menor que outros ativos de renda fixa, como o Tesouro Direto, o impacto seria devastador, fazendo este investimento se igualar à rentabilidade da poupança, por exemplo. Investimento este que rende pouco se comparado a outros tipos de investimento. Então, o que ele quis dizer com isso? Imagina um fundo que está rendendo 8% ao ano. Ele perderia 1,31%, ou seja, ele renderia 6,69% ao ano, com o impacto desse imposto sobre ele. Então, veja quanto que seria desastroso sobre isso. Óbvio que, provavelmente, nessas situações, o que aconteceria? Desvalorização gigante da cota. Outra parte nesse estudo que eu acho muito importante, apesar de não ser muito mencionada no artigo, né, essa pesquisa aqui, para mim, ela indica claramente o efeito manada, né? Então, vou ler aqui as perguntas que eles fizeram aos investidores, né? Primeira pergunta: você tem conhecimento sobre a medida provisória que tramitou no Congresso em 2015, a MP 694, né, que ela vai fazer essa alíquota de 17,50%? Só metade disse que sim. Então veja que outra metade não estava consciente, sendo que aqui estamos falando de investidores, normalmente pessoas mais antenadas. Segunda pergunta: mesmo com a medida provisória tendo deixado de existir, perdendo seu efeito jurídico, acredita que o tema irá voltar a ser apreciado no Congresso nos próximos 2 anos? 75% de sim, 25% não, né? Erraram aí por 2 anos. O Paulo Guedes trouxe à baila de novo isso aqui 4 anos depois, né? Então, já via que o pessoal começou a ficar mais atento, preocupado com isso aqui. Você entende que esse assunto é delicado para o fundo que atua? 100% de sim. Caso uma nova MP ou lei seja aprovada, entende que terá um impacto negativo para a criação de outros fundos imobiliários no Brasil? 100% de sim. E a última, que eu acho mais representativa, é o seguinte: com a lucratividade dos projetos sendo impactada e, respectivamente, os rendimentos, entende que isso irá encarecer a operação nos fundos e que você, como investidor, poderá migrar para outras operações financeiras, como investimento em renda variável ou em renda fixa? 100% sim. Então, aqui, para mim, mais efeito manada do que essa pergunta, impossível. E foi o que a gente viu aí no caso do Paulo Guedes, né? Os fundos já estavam muito mal, bem debilitados. Quando veio a possibilidade de serem taxados, a gente viu
uma nova derrocada, apesar dos valores já estarem baixos, uma nova derrocada dos fundos imobiliários. Então vejam o quanto é prejudicial, mesmo que não seja aprovada, né, uma medida dessa. Né? A gente viu agora com Paulo Guedes o que aconteceu, né? Os fundos imobiliários foram ladeira abaixo. Então aqui para mim essa pesquisa traz claramente esse efeito manada que vai acontecer. Bom, então terminamos aí os riscos, né, do você viver de fundo imobiliário e vamos pensar agora na lógica da carteira. Então como é que eu estou montando minha carteira, né? Eu vou trazer uma série de elucubrações que eu tenho e tal, isso aqui, mas nada vale fora esse critério número 1, qualidade. Né? Pô, eu quero ter 3 fundos de shopping, 2 de laje, não sei o quê, 3 de logística, né? Mas e se eu não tiver encontrar nenhum que tenha a qualidade que eu quero? Quantos fundos de logística eu investiria se não tivesse nenhum que eu gostasse? Zero. Então, para mim, o único critério que é como se fosse a constituição das coisas, é esse aqui. Né? O que vale mesmo, no final das contas, é a qualidade da gestão e dos ativos. Revogam-se todas as medidas em contrário. Então, trouxe de brincadeira aqui a regra do Warren Buffett, né? Nunca perca dinheiro, e regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Né? Então, vou falar uma porção de coisa daqui para frente, mas aqui é a Constituição. Se isso aqui não for atendido, meu amigo, não tem lei que supera a Constituição. Né, exceto um país vivido pelo Alexandre de Moraes, né, mas tudo bem. Ô, Ale, só te interromper antes de iniciar, o Trilionário está aqui no chat falando exatamente isso, né? Que lá na escolha dos fundos tinha BRCR, que é um dos fundos, é um dos piores fundos, deficiente com alavancagem, só o critério de 1 bilhão de patrimônio não seria suficiente, mas sim a qualidade, né? É que quando ele fez esse estudo lá em 2009, tinha muito menos opções de fundos, né, Ale? Sim, exatamente. E outra coisa, né? A qualidade do BRCR, ela se evidencia, na minha opinião, um pouco mais para frente. A falta de qualidade, né? Era muito difícil, naquela época de 2017, o fundo já tinha dado umas patinadas lá, na minha opinião. Mas, assim, nada que hoje eu dissesse, pô, eu não invisto nesse cara nem se lascando, né? Para não dizer outra palavra. Então, assim, pensa bem, eu tentei montar uma carteira imaginando que eu não sabia o futuro. Estou cabeça em 2017. Né? Não tinha gostado muito da gestão, mas pô, era um fundo grande, fundo de 2 bilhões, muito difícil em 2017 ter um fundo desse tamanho. Né? Não é possível que a gestão consiga dar tanta mancada para atrapalhar um fundo desse tamanho. Né? E conseguiram. Né? Mas, assim, é importante também ter isso no teste, porque a gente não vai acertar tudo. Exato, esse é o ponto, né? Então, assim, se eu colocasse só coisas que eu sabia, isso aqui deu certo, boto lá, estragar o teste. Né? Então, assim, foi até importante um fundo que deu errado, né, na minha avaliação, tá? Para a gente ter uma noção melhor do que aconteceria com a variação da nossa renda. Né? Mas agradeço muito o comentário aí, bastante pertinente. Bom, do trilionário, né? Ainda chego lá, meu amigo. Bom, quantidade de fundos, né? Então aqui estamos falando do ideal, né? Eu gostaria de ter uns 40 fundos na minha carteira, né? Pô, por que 40? Que maluquice é essa, né? É matemática pura, né? Se eu tenho 10 fundos e divido uniformemente, cada fundo representa 10% da minha carteira. Se eu tenho 20 fundos, 5%, 40 daria 2,5%. Se eu tivesse uma carteira que todos os fundos fossem 2,5%, eu estaria felizão. Mas bom, a segunda regra, né, como a divisão não vai ser uniforme, é que eu não pretendo ter nenhum fundo representando mais de 5% da minha carteira. A terceira regra é que os 3 maiores ativos não podem ultrapassar 12%. Né, ou seja, 5, 4, 3. Né, 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, se eu tivesse essa proporção entre os 3 maiores, no máximo, eu já estaria satisfeito. Né? E assim, preferencialmente, né, o maior ativo da minha carteira, eu gostaria que ele não superasse 3,5% do patrimônio investido. Então, isso aqui é o mundo ideal, como eu gostaria que as coisas acontecessem. Bom, e olhando a minha carteira definitiva, hoje, olhando os ativos que eu gosto e tal, como é que ela estaria hoje, neste momento? Né? Então, de lajes, eu não teria nenhum fundo assim, obrigatório que estaria na minha carteira, até porque lajes é difícil diversificar. A gente tem uma tese, para mim, validada, que é em São Paulo, ali, basicamente, ali é Faria Lima, e vamos considerar a região ali da Avenida Paulista também. Né? Então, assim, a gente tem uma diversificação nacional ainda é muito difícil. Né? Então, ter fundos bons não é
não é ainda o que a gente vê no momento, né? Espero que os fundos cresçam. Além do mais, fundo de laje, pô, você tem prédios que custam 1 bilhão. Então você precisa de fundos muito grandes para ter uma boa diversificação. Então não é fácil, né? Então, assim, eu coloquei em lajes, eu tenho 2 fundos que provavelmente vão entrar na minha carteira, né? E 2 fundos que talvez, que na verdade não é nem talvez, dificilmente vão estar na minha carteira. Bom, em logística, eu tenho 2 fundos que eu gosto muito hoje, que certamente estarão na minha carteira. Um fundo que eu coloquei como provável, mas boa chance dele estar lá, quase certeza. E 2 fundos que têm probabilidade boa, eu diria, de estar na minha carteira. Em shopping, eu tenho 2 fundos que vão estar na minha carteira hoje e outros 2 prováveis, né? Renda urbana, eu tenho 2 que vão estar na minha carteira, né, hoje. Agro, eu tenho 1, né, provável, né, talvez esteja lá. Está indo bem, deve continuar. Né? Híbrido, eu tenho 1 que vai estar obrigatório na minha carteira e outro com boa probabilidade. Né? FOF, não sei, né? Talvez tenham 2 lá. Assim, eu estou colocando FOF e RED, né? No mesmo segmento. Né? Chances médias para baixo. Né? Agora, papel, tem 10 fundos que vão estar na minha carteira hoje. 5 provável e 5 talvez. Pô, por que tanto fundo de papel na tua carteira? Então, vou me justificar aqui. Então, criei aqui, né, está inaugurado as 3 leis do telefone sem fio. Né? Não sei se isso tinha na época de infância de vocês, né, mas a gente brincava de telefone sem fio. Quando eu tinha lá meus 6, 8 anos de idade, década de 70. Né? Então, assim, alguém falava uma coisa e lá do outro lado saía outra totalmente diferente. Né? Então, aqui a brincadeira é, o Bento XVI falou, Lutero fez uma pergunta pertinente. E lá do outro lado a pessoa escutou, pô, Bento XVI agora é crente? Né? Então, telefone sem fio é mais ou menos isso. Né? Por que fundo de papel, né, é bem mais difícil da gente avaliar? Pensa bem, né, a gente tem lá um empresário que quer fazer um negócio e não tem dinheiro e precisa de capital. Ele conhece o negócio, né, ou pelo menos espero que ele conheça, ele tem muitas coisas lá que é, de certa forma, um certo segredo dele, porque ele vai investir ali, e ele vai passar o mínimo necessário para a securitizadora, a princípio. Né, ele não quer revelar o negócio dele. A securitizadora, então, já não vai receber uma parte da informação. E mesmo que ela queira transmitir tudo para o